E aí, galera, hoje eu tô aqui com a Juliana e com o Thiago. Eles que foram para o Canadá há 8 meses e estão vivendo em Richmond. O Thiago, ele foi com visto de college, por estar estudando aí num college. Ele teve um visto de estudante de 2 anos. Eles vão contar melhor isso pra gente. Gente, muito obrigada por estar fazendo parte aqui do Bora Morar Fora. Obrigada a você. Galera, então vamos lá, me conta aqui um pouquinho como é que era a vida de vocês antes de ir morar fora. A gente morava no Rio de Janeiro, eu era fotógrafa e o Thiago trabalhava numa empresa, né, FMC, e tínhamos uma vida super estável, graças a Deus confortável, na parte financeira, assim, não tinha luxo, mas também não faltava. Mas o problema do Rio, no nosso caso, né, foi mais a violência e eu não via mais meus filhos crescendo da forma que eu gostaria deles crescer, de ver eles crescendo lá, né? Sair, a opção para ficar tranquilo, né? Não ficava mais tranquila de sair com eles, no sentido de violência mesmo, assim. Qual a idade das crianças? 9 e 6. Então, só complementando o que a Ju falou, a gente tinha, né, uma vida tranquila, assim, financeiramente, né, a Ju está muito bem na fotografia e eu, no meu trabalho também, estava indo super bem, tinha uma possibilidade de crescimento na empresa, mas com tudo isso que a gente via lá acontecendo no Sim, né, e sem uma perspectiva de melhora a curto e até, hoje em dia, eu posso dizer até a longo prazo, a gente decidiu reiniciar uma nova vida aqui no Canadá. Não, com certeza. Essa parte da segurança, ainda mais envolvendo os filhos, é uma coisa muito importante. A gente vê aí como estava a violência do Rio. Imagina, gente, esses meninos crescem, viram adolescentes, você fica como? Louca dentro de casa, né? Para onde eles vão, com quem que eles vão. Vai sair, fica aqui sentado assistindo Netflix, vai ser o programa de hoje. Mas de onde saiu esse clique, esse despertar para falar, vou morar fora? Então, a gente está junto há 18 anos, né? Casado há 11 anos, né? E 7 anos que a gente passou namorando. A Ju, no nosso primeiro ano de namoro, ela ficou 6 meses, pouco mais de 6 meses fora para o intercâmbio. E assim que ela voltou, ela já veio com a ideia, vamos morar fora, a gente tem que ir para fora do Brasil. E eu sempre fui contra a ideia de sair, nunca tive vontade de sair. Tá vendo, gente? Força de vontade, perseverança, durou 18 anos, ó. Mas aconteceu da gente ter uma possibilidade, há uns 4, 5 anos atrás, de eu sair do país, né, pela empresa, por motivos de mercado acabou não acontecendo, e a partir daí ela já vendo essa possibilidade, vendo que eu tinha interesse realmente, gostaria de ter interesse de sair, bateu mais na tecla, né, a gente tinha amigos em comum, né, que também tinham interesse em ir para o Canadá, e nessa conversa a gente começou a se planejar e acabou vindo para cá. E como é que foi, assim, vocês que contaram que foram com o processo do Thiago, em relação a ir para um college, que aí tem a opção de 2 anos. Enfim, vou deixar com vocês essa bola para explicarem melhor sobre essa parte do processo e o que vocês têm ou não direito dentro disso. Então, a nossa experiência foi a seguinte. A primeira coisa é você escolher o college. Você tem que ver a cidade e tudo mais e fazer a sua matrícula na escola, antes de você pedir o visto. Você fazendo a matrícula na escola, eles vão te mandar uma carta, que eles chamam de LOA, né, que é a carta de aceitação. Com essa carta de aceitação, você pode começar a dar entrada no visto. O visto de estudo, na época que a gente pediu, né, isso já tem 8 meses, né, tudo pode mudar. Estava durando de 8 a 11 semanas, mais ou menos, para sair. E... Nossa, demorou quanto tempo, mais ou menos? A gente aplicou em janeiro e recebeu a confirmação... Em abril. Foi meados de abril. Só tem um ponto só que a Ju esqueceu de comentar. Para a gente aplicar para a LOA aqui, né, eu estou na Langara,
né? Mas assim como a maioria dos outros cursos aqui, você precisa fazer um teste de proficiência de inglês, né? Eu fiz o IELTS e eles pedem um mínimo da nota que você tem que tirar, né? A partir daí você pode comprovar que você tem essa proficiência e pode, né? Eles te dão depois a LOA. Tá? Então, não é simplesmente você aplicar para a faculdade, você tem que fazer, né, mostrar que você tem um certo nível de inglês para você conseguir a carta. Cada faculdade tem seu pré-requisito, né? Algumas pedem portfólio também, se for alguma coisa relacionada a artes, enfim. Aí tem que ver com a faculdade o requisito deles. Enfim, aí a gente conseguiu visto. Com esse visto de estudo, o Thiago tem direito a trabalhar por 20 horas semanais. E eu tenho direito a trabalhar como esposa. Se você for esposa ou common law, também serve. Common law tipo... Ai, gente, esqueci também. União estável. União estável. Se você for união estável ou casamento, você pode pedir o visto como dependente dele. Você pode vir com visto de Open Work Permit, que te dá direito a trabalhar full time. E se a escola dele for uma escola pública... Escola pública não é escola gratuita, diferente do Brasil, né? Escola pública, que eles chamam aqui, é escola de fundos públicos. Ela é paga, e muito bem paga, aliás, não é barato. Mas eles chamam de escola pública porque é feita com fundos públicos. Enfim. Se ele tiver numa escola dessas, numa faculdade dessa, as crianças têm direito a estudar na escola pública. Essa sim é de graça. As crianças estudam gratuitamente. Tem que ser full time também ou não? Tem que ser full time. A faculdade tem que ser full time. Ah, nossa. E quanto é que foi o curso, por curiosidade? O meu curso eu pago. O meu curso é um curso de grade fechada, né? Dependendo do curso que você faça, tem valores por semestre, por matéria que você faz. Como o meu é um curso de pós-graduação fechado, o valor do meu curso foi de $24 mil canadenses. 2 anos. 2 anos. Por 2 anos. E qual é o curso? O curso ele é de quê? Eu estou fazendo o curso de Supply Chain, um pós-degree Supply Chain, né, na Langara. O curso são 1 ano e meio, basicamente, de curso. 2, porque tem o break no meio, né? E tem depois o co-op, né? O estágio. Como se fosse estágio. A faculdade, no final. No final do curso tem um termo que é basicamente de trabalho. Isso. E esse final aí, ele é de 1 ano, então você faz 1 ano de curso e depois você tem 1 ano de estágio, ou eu entendi tudo errado e tô aqui loura mesmo? Existe o curso que é chamado co-op, basicamente, que são 6 meses de estudo, 6 meses de trabalho. No caso dele, não. É uma faculdade, é uma pós-graduação mesmo, e no final ele tem um termo, que aqui não é por semestre, é por termos, né, que eles separam. Então ele tem o último termo, que é de trabalho, que é esse estágio supervisionado. A vantagem de ter esse último termo como estágio é o seguinte: aqui, se você vier com visto de estudo e você fizer uma faculdade, tem full time, tem os pré-requisitos, você tem direito ao PGWP. O PGWP é o Post-Graduation Work Permit, ou seja, depois que você se graduar, você tem direito a trabalhar um período aqui. Então, por exemplo, quem faz curso de 1 ano, normalmente ganha 1 ano de PGWP. Quem faz curso de 2 anos pode ganhar até 3 anos de PGWP. Então, isso te garante aqui pelo menos 5 anos. Os 2 anos do curso e mais 3 anos de PGWP. E esse PGWP, você sabe exatamente o momento que quando você faz o curso e recebe o visto, você sabe exatamente o tempo que você vai ter de PGWP ou não? Isso vem com o tempo? Não, quando você termina a sua faculdade, você aplica para o PGWP. Você tem 3 meses para aplicar para esse PGWP. É só quando você aplica que você sabe o quanto que eles vão te dar, mas normalmente é equivalente ao seu período de curso. Por exemplo, você faz 8 meses de curso, 8 meses de PGWP, 1 ano de curso, 1 ano de PGWP. Sendo que se você fizer 2 anos, eles normalmente te dão 3 anos de PGWP. É o máximo, né, no caso. Esse PGWP, isso dá direito ao aplicante principal, que era estudante, a trabalhar. Quando ele conseguir um trabalho no que eles chamam de NOC 0A ou B, que tem umas classificações, né? Tem que ser um trabalho qualificado na área dele e tal.
aí eu tenho direito a trabalhar de novo. Se ele não conseguir nesse NOC, eu não posso trabalhar. Nossa, então aí se ele não conseguir, nenhum dos dois trabalha. É ou todo mundo trabalha ou ninguém trabalha. Não, ele pode trabalhar em qualquer coisa. Só que se ele trabalhar, por exemplo, de vendedor de loja, não está incluso no NOC. Ah, tá. Ele tem que ter um trabalho qualificado, que é o que eles chamam de skilled worker, alguma coisa. Sim. Então, se ele tiver um trabalho qualificado num desses NOCs, numa dessas... É uma tabelinha que eles têm no site, que eles separam quais são os NOCs que tem direito e tudo mais. Se ele tiver esse trabalho qualificado, aí eu tenho direito a trabalhar no que eu quiser. E as crianças, quando ele assina o PGW, quando ele pede PGWP e ele é aceito, já tem direito também à escola gratuita. Que é o que eles têm hoje, né? Que é o que eles têm hoje. Aí, assim, só para lembrar, assim, isso aqui é mais ou menos o que a gente está vivendo, não quer dizer assim, as coisas As mudam, regras podem mudar, né? Assim, a nossa experiência que a gente está tendo é essa, mas nada que daqui a um tempinho isso mude. Mudou o primeiro-ministro, ele resolveu mudar as regras de imigração, muda tudo. É verdade. Não, é importante vocês falarem isso, porque as pessoas às vezes tomam como verdade. Isso aqui é mais para mostrar uma possibilidade, um jeito que vocês foram. Mas quem quiser, a gente busca um especialista, alguém para poder entender melhor aí como é que são essas burocracias aí. Que dá não, é muita coisa. Sim. Até a gente leu bastante antes de ver, lê hoje em dia, se intera com pessoas aqui, mesmo assim a gente ainda tem dúvidas, né? Então, assim, é sempre melhor ter alguém já preparado, formado, né, estudado sobre o assunto, né, ou seja, os consultores que trabalham sobre isso para realmente ter certeza sobre o Ou assunto. então entrar no site do consulado, www.cic.gc.ca. E, gente, vamos lá. Passou pelo processo, passou pela ideia de ir morar fora, foi morar fora. Como é que isso foi para vocês? Como é que foi essa chegada aí? Foi boa, foi ruim, foi melhor do que vocês esperaram? Conta aí pra gente. Maravilhosa, não tenho nada a reclamar por enquanto. A vida aqui é muito mais tranquila, muito mais, assim, a gente consegue aproveitar, tem mais qualidade, ambientes ao ar livre, lazer gratuito, tempo com as crianças. O trabalho aqui, normalmente, né, o business hours daqui, o horário comercial é de 8h30 às 4h30 da tarde. Deu 4h30, você tá livre, você vive sua vida, sabe? E durante o verão fica sol até às 10 horas da noite, né? Então ainda dá para você aproveitar muito o seu dia depois que você sai do trabalho. Em compensação, no inverno também anoitece às 4h30 da tarde. Tem esse porém, né? Nem tudo são flores, né? E como é que foi assim pra vocês? Porque tem muita gente que fala que tem dificuldade em aluguel de apartamento, tem dificuldade com inglês, dificuldade com frio. Algum desses quesitos vocês tiveram alguma dificuldade? O aluguel do apartamento a gente já veio com ele alugado para cá. A gente alugou lá do Brasil, o que facilitou um pouco. A gente fez através de uma empresa. Isso que eu ia perguntar. Como vocês conseguiram essa proeza? Tem algumas empresas aqui em Vancouver, eu não sei nas outras cidades. Toronto eu sei que também tem, mas nas outras menores eu não sei. Que eles alugam para você de lá. Você lá do Brasil aplica, eles procuram um apartamento e vão filmando para você ver como é que o apartamento é por dentro, aquela coisa toda. E eles acabam sendo meio que uma referência, porque quando você chega os proprietários, eles pedem uma referência sua. E não adianta você dar uma referência do Brasil, porque eles não vão ligar para checar. E o mercado imobiliário de Vancouver, minha filha, é punk. A casa tá para alugar num dia, no dia seguinte acabou, não tem mais. Caramba! Aqui é muito concorrido o aluguel de casa. Não, só fica vazia se a pessoa não quiser alugar. Se ela quiser alugar, não tem jeito. Tem gente. Tem gente para pegar. Então, eles meio que atuam como uma referência aqui. Um lugar para onde o proprietário pode confiar, é uma empresa, enfim. Então, eu não sei quem deixa para ver apartamento aqui, como é que é a dificuldade e tal. A gente preferiu já vir com ele alugado por conta das crianças. A gente chegou aqui um mês antes de começarem as aulas e eu não queria gastar esse um mês procurando apartamento, ainda mais com 2 crianças a tiracolo. Então, eu preferi já
Para quem quiser também saber valor, é em torno de $500 que essa empresa cobra. Na época que a gente fez, foi. Na época que a gente fez. Isso por semana, por mês, por ano? $500 para eles procurarem apartamento. Ah, para eles procurarem. Ah, tá. Para eles procurarem apartamento. No nosso caso, valia a pena, que ia ser mais barato do que pagar um Airbnb. E a garantia deles encontrarem? Não, Aí depende. Como é que funciona, né? Você faz uma entrevista por Skype com a pessoa, né? Você tem alguns grupos, como a Jana falou, tem alguns grupos aqui, né? E ele faz uma entrevista com você por Skype para entender o seu perfil, né? Qual é o seu budget, o que você está procurando, se é um apartamento de 1, 2 quartos, você tem criança, você tem animal, você não tem animal, porque isso também é quem tem animal é mais difícil conseguir apartamento. Né? E com isso ele vai começando a buscar coisas de onde você quer e vai te mandando, né? Tem esse aqui que eu achei esse. E a partir daí, se você escolher um, ele vai lá, visita e aplica para o apartamento. Tudo ok, você vai. E a gente Quando a gente chegou, a gente pegou a chave. A gente chegou aqui, no dia seguinte a gente ficou no hotel 1 ou 2 dias, só pra gente... Só porque não tinha cama pra dormir, não tinha cama pra dormir. Imagina chegar depois de 20 horas de voo, não ter cama. Eu falei, não, eu preciso dormir num hotel na minha primeira noite. Então a gente escolheu ficar no hotel por 2 dias, mas a gente pegou a chave do dia seguinte, que a gente chegou... E a gente já podia entrar no apartamento. Gente, e começar depois a mobiliar. Passa o contato, essa consultoria pra galera poder ter aí uma noção. Se quiser, né, gastar esse dinheiro, se compensar. A gente veio pela Bed for Students. E tem também a Van Sweet Home. Tem 2 opções, então. Vocês escolheram a Bed for Students. Tem a Bed... Na verdade, na época a gente nem conhecia a Van Sweet Home. A gente só foi conhecer depois que já estava aqui. Então, tem a Bed for Students e a Van Sweet Home, que é as que eu tô lembrando agora, mas tem mais. Mas tem um monte. Alguma dificuldade, porque eu sei que eu já vi aí nos stories de vocês, a Ju falando que encontrou um pão francês. Gente, isso é uma dificuldade. Gente, pão francês, isso é luxo. Tá pensando que é assim? Ó, não brota não. Achar pão francês aqui. Olha isso, felicidade que não cabe no peito. Achei pão francês. E ó, não é daqueles duros não, ó. Tá quentinho e ó... Ouve o barulho. Então, gente, esse vídeo eu peguei no Stories da Ju, lá no Arroz com Feijão no Canadá, que ela mostrou. E, Ju, me conta pra que você criou esse Instagram, Arroz com Feijão no Canadá, which, by the way, eu amei esse nome. Na verdade, eu criei quando a gente ainda não sabia. A gente estava no processo de vir pra cá. Foi como se fosse um perfil anônimo para eu acompanhar as pessoas daqui. Aí, depois que eu comecei quando o visto foi aprovado, eu comecei a contar para as pessoas no Brasil, era interessante porque eu comecei a botar o nosso processo para vir para cá. Venda de carro, como é que a gente arrumou mala, porque tem que fazer para, né, vida inteira caber em 8 caixas. Então, que era o que a gente podia trazer no avião. Então, aí foi indo. E chegando aqui, eu fiz, na verdade, para manter a minha família informada sobre como era o dia a dia, porque eles também tinham essas curiosidades, né? A minha família, os meus amigos e tal. E aí foi crescendo. E aí cada vez foi entrando mais gente. Agora eu já nem sei quantas pessoas tem. Deixa eu ver. Mas eu acho que o interessante é esse, porque é tão legal você tá aí com o Instagram e tá mostrando para as pessoas a sua vida fora, né? A vida de vocês, de uma família com 2 filhos, que quem tem interesse, gente, segue, porque a Ju dá várias dicas, é engraçado. Eu me divirto. Ainda mais com esse pão francês aí, eu falei, gente, super entendo, conectei. Esse pão francês é luxo, vocês não estão entendendo. É luxo mesmo. Tem isso pra vocês? É difícil de achar. Às vezes a gente acha uma baguete, alguma coisa assim, mas nada como o nosso pão francês aí, quentinho, saindo. Não achava aqueles pães molinhos, crocantes, não tinha, não. É difícil, na verdade, ou vem aquela baguete dura que você pode quebrar o martelo ali tranquilamente, ou vem aquele pão molinho que tá te enganando. Fala que é uma baguete, mas quando você vê é um pão de forma, em formato de baguete. Então, não funciona. Como é que foi para arranjar emprego no Canadá? Então, quando eu cheguei, o meu primeiro emprego foi... Como eu trabalhava com fotografia no Brasil, eu aqui consegui emprego na área de marketing,
numa empresa de brasileiros. Então foi bem relativamente fácil, né? Porque português, eles precisavam de alguém que falasse português, né? Essa parte eu sei. Aí fui trabalhar na área de marketing e agora eu tô numa outra empresa já, que é uma empresa pública, na verdade. Virei funcionária pública depois que vim pra cá, né? Nunca tinha feito isso no Brasil. Mas, assim, é relativamente fácil, desde que você esteja na cabeça de que se você era gerente no Brasil, você não vai chegar aqui sendo gerente. Você vai diminuir, você não tem uma referência. No Brasil, você já era fulano, que fez a faculdade tal, que trabalhou em tais e tais empresas. Você chegando aqui, a sua faculdade não significa nada para o seu empregador, porque ele não sabe que faculdade é essa. Enfim, aqui você vai começar a sua vida do zero. Então, você vai ter que mostrar que você é capaz daquilo sem ter o seu background. Você apaga o que passou da sua vida e você vai começar com o seu primeiro emprego. Então, se você vier com isso na cabeça de que você vai crescer gradualmente, novamente, que você vai ter que recomeçar a sua vida, não é difícil. Mas eu vejo muita gente que sai do Brasil, eu era diretor de marketing e eu quero continuar fazendo isso lá. Você não vai conseguir, né? Quer dizer, vai que, né? Você é um bam do marketing, você tem alguém que te indique. Ou aquele anjo da guarda, né? Tem gente que acontece, mas não é o normal, né? Você vai ter que voltar e fazer tudo de novo, não tem jeito. Bem, o meu caso é um pouquinho diferente, porque no caso da Ju, ela tem, né, o work permit de trabalhar 40 horas semanais, e eu também tenho o work permit além do student permit, só que o meu são só 20 horas. Então é difícil eu arrumar algum emprego qualificado para 20 horas, né? E como o meu programa, né, do meu college, é um programa de grade fechada, eu não consigo adequar os horários da minha faculdade. O que... tem algumas faculdades que permitem, porque tem algumas faculdades que você pode escolher a sua grade. Então, você pode estudar, colocar as suas matérias só para a noite e trabalhar durante o dia. Aí você consegue adequar. No caso da faculdade do Thiago, não tem essa possibilidade, é fechado. Então, por exemplo, no termo que vem, ele vai estudar de segunda a quinta e só vai ter livre sexta-feira. Então, nenhuma empresa vai aceitar uma pessoa trabalhando só às sextas-feiras. Então, assim, o que eu fiz, né, uma coisa que eu sei que eles prezam muito aqui é você ter uma experiência canadense, né, e até para você criar referências aqui dentro. No final do ano passado, eu procurei algo relacionado à supply chain, não era algo um trabalho qualificado, eu trabalhei no warehouse, aqui no armazém, aqui durante 3 meses, para entender como é que era o processo, né? Eu não tinha tido experiência, né, de um warehouse como o daqui, porque diferente do Brasil, aqui eu não vejo tanta fábrica, é mais serviços. Então, como eu tinha experiência lá na FMC de uma fábrica, é totalmente diferente, né? Então, até para conseguir criar uma referência, hoje eu trabalho também part-time numa loja. O que é bem mais comum para estudante conseguir empregos em loja, restaurante e tal, porque são empregos flexíveis. Você pode trabalhar em horários flexíveis e fim de semana. Né? E porque aí, só tem 20 horas. E é muito como a Ju falou, se você vier com aquela mente de que eu não quero trabalhar com isso, eu não vou me rebaixar como algumas pessoas colocam, vai ser difícil você se realocar. Uma coisa que a Ju falou, eu não concordo muito com ela falou, que o seu passado ele é apagado, né? Não é bem assim, você consegue ter, né? Você consegue ter o seu passado. Você tem a experiência, mas sim, você não vai ter ninguém que comprove aquela experiência assim pra ti. Se você tiver alguém que te... Porque uma coisa que eu sinto muito aqui no mercado do Canadá é referência, né? Quem indica? Você precisa ter alguém que te indique. É isso que eu tô querendo dizer. Se você tiver alguém... mas você consegue ter um background lá atrás, do que você trabalhou, mas se você tiver alguém que te dê a referência, então assim, acho que 70% ou 80% das vagas aqui são preenchidas por referência. Isso é verdade também. Entendi. Então, é bastante assim, por exemplo, algo que eu tenho feito muito tenho feito contato, né, com professores. Aqui você tem várias... Aliás, professor conta como referência. Quem está vindo a estudo,
Sim. Quando pedem uma referência profissional, todos os empregos pedem referência. No Brasil, pelo menos, eu não sei, era Sim, assim? eu para trabalhar hoje na loja que eu tive que dar uma referência do meu trabalho antigo e eles pediram duas. Cheguei um professor meu, conversei com ele e usei ele como referência. Então você também pode fazer isso, né, aqui, conversando com professores, dando essa abertura. Então a gente tem que te dar a referência, né? Claro. Imagina, não sei quem é. Uma coisa também que a gente aqui, né, no Canadá são meetups. Você conhecer pessoas, né, ter reuniões para você fazer networking mesmo, conhecer pessoas da sua área. Então, isso é algo bastante forte aqui. LinkedIn também é algo bastante forte. Você ter o seu LinkedIn já em inglês, se você tiver endorsements de pessoas, é bastante, assim, as pessoas vão lá. LinkedIn é muito usado aqui, eu não tinha essa noção no Brasil. Né? Outra coisa, resume, né? Os currículos. Para cada vaga, você basicamente tem que ter um resume para aquela vaga. Você tem que saber qual é o que eles pretendem naquela vaga, e você ter o resume e a cover letter. A cover letter é outra parte bastante importante quando você vai aplicar para uma vaga. Contar um pouquinho da sua história, né? E se vender também um pouco na cover letter, porque tem casos de que você pode ter um currículo muito bom, mas se tiver uma cover letter, a pessoa que for olhar não gostou da sua cover letter, ela nem olha. Nem lê o currículo. Nem lê o seu currículo. Cover letter, então, seria um resumão das suas experiências. Seria basicamente isso? Isso. É você se apresentando de forma bem sucinta e bem curtinha mesmo. Porque é ali que ele vai ver e se interessar ou não por ler o restante da sua... E para cada vaga, você... faz uma específica. Não tem isso do Brasil de você... Lembra? É assim que eu fazia. Um currículo e entregava em um monte de lugar. O daqui tem que ser direcionado. Aqui o que eu sinto assim, é que é um mercado muito de especialista, né? A gente no Brasil, a gente fazia um pouquinho de tudo. Você trabalhava um pouquinho aqui, fazia, não sei o quê. Aqui eles gostam muito das pessoas que são focadas num tipo, você vai ser o especialista desse assunto. Então você vai ter que mostrar que você sabe desse assunto. Na verdade, vocês têm algum conselho para dar para as pessoas que estão querendo morar fora, principalmente morar aí no Canadá? Tem algum conselho de coisas que vocês fizeram e deram certo ou não fizeram e queriam ter feito, fizeram e deram errado, para as pessoas não fazerem igual? Algum conselho que você tem para dar para essas pessoas? Se planeja financeiramente. Deu ruim aí? Deu ruim aí? Não. Mas a gente se planejou muito, a gente ficou um tempo com esse projeto e fazendo de tudo para esse projeto dar certo. Quando você chega aqui, você vê que os gastos são muito maiores do que os que você se planejava inicialmente. Mobiliar uma casa não é fácil, se manter no dia a dia não é fácil. A gente ainda não ganha o suficiente para pagar as contas, por exemplo. Então, todo mês a gente ainda tem que trazer um dinheirinho do Brasil. A gente está aqui há 8 meses. Então, a gente vê muito caso de gente que vem e chega aqui e acaba o dinheiro, porque não se planejou. Não subestima. Faz as contas, não deu ainda o dinheiro para vir. Prorroga esse prazo para o ano que vem. Se planeja, porque imagina você fazer tudo isso, chega aqui e não consegue ficar por problemas, né, de falta realmente de planejamento. Então, isso é uma coisa que eu falo para todo mundo. Você consegue se desapegar de muita coisa. Então, não tem jeito. A sua vida inteira tem que caber em 8 caixas. É isso que você vai trazer. Relaxa. Doa, dá, vende. Se desfaz. Você não depende daquilo, né? Sua vida não vai acabar porque você deu toda a sua coleção de salto alto, né? Então, assim, a gente viu que a única coisa que a gente trouxe foi roupa e brinquedo. Alguns brinquedos, porque até as crianças desapegaram. Então, de resto, tudo você compra de novo. A lembrança vai ficar na cabeça, não tem problema. Reconstrói, né? Eu acho que é uma coisa que a gente já falou aqui, é você vir com uma mente aberta. A gente, como veio com visto de estudante, né, a gente ainda tem um processo ainda que a gente está
do PR ainda. PR é a residência permanente que você, né? A única garantia de que a gente vai ficar aqui é se a gente conseguir a residência permanente, que tem outro processo de visto para essa residência permanente. E então a gente sabe que a gente tinha um padrão de vida no Brasil, né? E como a gente se planeja financeiramente, como a Ju falou, os nossos gastos hoje ainda não cobrem, né? Porque a gente não são cobertos pelo que a gente ganha. Então o nosso padrão desceu um pouquinho, mas não que a gente passe necessidades aqui. Não. Né? A gente, por exemplo, hoje ainda não tem carro. Né? No Brasil ia de carro para tudo quanto é canto, gente. Aqui é ônibus, tá? Foi uma escolha nossa. A gente vai de ônibus, a gente vai de Skytrain, mas a gente consegue para tudo quanto é canto, né? E eu acho que são todas questões de prioridade. Qual foi o motivo que a gente fez para sair do Brasil? A gente não tinha segurança, a gente tinha dinheiro, a gente tinha amigos perto, família, mas própria, né, na nossa casa, mas a gente não tinha segurança e não adianta, isso. O nosso principal motivo para vir para cá foi segurança. E que a gente consegue, né? Que no começo a gente saía algumas vezes, voltava 10 horas da noite, né? Que não estava sol ainda, pegava um ônibus, pegava o trem, o que fosse, e andava no meio da rua, tranquilo. Nunca aqui no Brasil, quando a gente saiu de lá. Hoje, então, acho que está pior ainda, a gente conseguiria fazer algo assim. Né? Então, assim, o transporte funciona, né? E até um desses motivos que a gente ter escolhido Vancouver foi esse, a questão do clima, né? O clima daqui ajuda um pouco, que é um pouco mais... o verão realmente é quente. É quente, né? Não neva tanto, neva, né? Ano passado teve um dia que fez 38, 36 graus, um negócio assim, no verão. Né? É quente. Então, graças a Deus. Até por isso a gente escolheu Vancouver, porque é o melhor clima daqui do Canadá, né? Mas saber que a sua vida provavelmente não vai ter o mesmo nível de quando você tinha no Brasil, né? Se você vier com essa mente, souber se adequar a isso aqui, eu acho que você consegue levar, né? E saber que cada dia vai ter um desafio novo, né? Se você já vem com o PR, talvez facilite um pouco, mas também você vai ter que brigar por um emprego novo, se adaptar numa cidade nova, né? Então, se você vir com esse pensamento, eu acho que qualquer um consegue vir para cá. Se você não vier com essa cabeça, vai ser mais difícil. E aí, galera, curtiram essa entrevista com o Thiago e com a Juliana? Acho que eles deram uma explicada aí legal de como é que funciona esse processo de ensino superior pro Canadá, né? Se vocês curtiram, relaxa que tem mais. Na próxima, eles vão contar como é criar os filhos no Canadá. Então se inscreve no canal, clicando nessa bolinha que aparece aqui do lado, pra você não perder a próxima parte e ser avisado assim que ela sair. É isso aí, galera. Um beijo enorme e bora morar fora!